Divina, olá divino, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa série de lives, Os Segredos da Prosperidade. É muito bom ter você aqui comigo, então já repete aí, eu vivo a prosperidade com facilidade, porque aqui você aprende tudo para atrair prosperidade e realizar os seus sonhos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bom ter você aqui comigo. E hoje a live é para responder algumas perguntas que eu recebo sobre reprogramação mental e sobre poder mental. Então já vai chegando aí, já vai deixando o seu like, o seu gostei, deixando o coraçãozinho, o emoji. E claro, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, deixa a sua perguntinha aí que eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Estou fazendo essa live diretamente aqui no Instagram, mas eu vou deixar ela depois no Facebook e no YouTube. Muita gratidão. Então vamos lá. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, terapeuta de expansão da consciência e facilitadora de reprogramação mental. É muito bom ter você aqui comigo. Então já vamos lá. Eu deixei algumas perguntinhas anotadas aqui para eu não me perder, né? E a primeira pergunta é: o que é reprogramação mental? Né? Normalmente o pessoal fica pergunta e tem dúvidas. E claro, não é uma coisa que todas as pessoas vão saber mesmo. A reprogramação mental, ela diz respeito a tudo aquilo que foi programado em você. Tá? Então, nós só vamos reprogramar algo que já tenha sido programado antes, tá? Então, isso diz respeito a tudo aquilo que você entende, a tudo aquilo que você sabe, a tudo aquilo que você aprendeu, a tudo aquilo que você acredita. Então, toda programação, ela está relacionada, então nós temos que fazer aí um anterior, uma previsão reversa e para falar de reprogramação mental, nós precisamos falar de programação mental, tá? E programação mental é tudo aquilo que você acredita, é tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que foi ensinado para você, tudo aquilo que um dia se tornou uma rotina e de uma rotina passou a ser um hábito e de um hábito se tornou uma programação, porque dentro dessa programação está ali uma crença. E o que são crenças, né? Você foi programado a acreditar em alguma coisa como verdade absoluta. Então as crenças é isso. Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta. E normalmente as crenças elas são adquiridas, formadas ao longo da vida, mas principalmente quando somos criança pequena, na primeira infância, na época até mesmo para aqueles que acreditam na época da gestação, existem até teorias também de vidas passadas também, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? Então tudo aquilo que você foi aprendendo ao longo da sua vida e que você acredita como verdade absoluta. Isso é uma crença. Então, existem as crenças fortalecedoras e existem as crenças limitantes, tá? Mas, na maioria das vezes, o que está agindo sobre nós são as crenças limitantes. É aquilo que você aprendeu como uma verdade absoluta e que você nem percebe que isso está dominando você, está dominando a sua vida, está dando a diretriz da sua vida. Muitas vezes nós caminhamos pela vida e até pensamos, nossa, eu sou uma pessoa super livre, eu sou uma pessoa que só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto. Mas se a gente for avaliar isso com mais profundidade, nós vamos perceber que não é bem assim. Que tudo aquilo que a gente acredita, de alguma forma, ele foi aprendido. A gente teve isso a partir das pessoas que foram referência na nossa vida. Então, normalmente, as pessoas que trazem mais referência na nossa vida
na época da primeira infância, na época da gestação, são os nossos pais. A mãe que gerou o filho, o pai que estava ali do lado, ou aquelas pessoas que fizeram o papel de cuidadores dessa criança que se tornou um adulto hoje, né? Então, essas formas de ver o mundo, essas formas de acreditar nas coisas ou desacreditar nas coisas, são passadas por essas figuras importantes da nossa vida, que podem ser os pais ou aqueles que exerceram esse papel de educação, esse papel de ensinar, de apresentar o mundo, tá? Então é muito importante que você entenda que muitas vezes a impressora resolveu funcionar sozinha aqui. Estão ouvindo o barulhinho? É a impressora, resolveu dar uma recalibrada aqui sozinha. Ai, meu Deus do céu, olha, e não para. Vamos deixar a impressora aí fazendo a recalibragem dela aí. Muito bom. Então, são as crenças limitantes que estão atuando. Se hoje a sua vida não está como você gostaria, se você sente que a sua vida está bloqueada, você sente que não está tendo a efetividade que você gostaria de ter na sua vida, pode ter certeza que tem crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas estão guardadas dentro do nosso inconsciente. Olá, Essência Estética Avançada, muito bom ter você aqui. Olá, Denise, gratidão. Eu estou aqui falando sobre reprogramação mental e sobre poder mental. E eu falei sobre o que é a reprogramação mental, falei sobre a programação. Depois, quem não assistiu, volta aqui para assistir do começo ao fim. E agora eu estou explicando sobre as crenças, que existem as crenças fortalecedoras e as limitantes. Mas na maioria das vezes são as limitantes que estão ali atuando silenciosamente. E essas crenças, elas foram aprendidas e elas estão ali guardadinhas dentro do seu inconsciente. E elas estão agindo, fazendo com que você seja quem você é, que você faça as escolhas que você faz. Normalmente a gente faz as escolhas e pensa, nossa, eu sou uma pessoa super livre. E não é bem por aí. Tem crenças aí que estão te conduzindo. Podem ser crenças fortalecedoras, claro, podem, mas também existem as crenças limitantes, e são essas que a gente precisa cuidar, que a gente precisa observar, que a gente precisa olhar, né? Se você acredita que você é um ser limitado, então já por aí a gente já começa a pensar que tem uma crença limitante. Se você acredita que não existe nenhuma possibilidade de você fazer nada diferente do que você já fez até hoje, existe uma crença limitante. Se você se compara com outras pessoas e acha que só aquela outra pessoa pode ter sucesso, é uma crença limitante. Existem muitas crenças que vão sendo aprendidas ao longo da vida das pessoas, e elas não têm ideia do que isso está fazendo, do que isso está impactando, até mesmo em questões de comparação. Às vezes na escola eram feitas comparações ou brincadeiras pejorativas, brincadeiras que diminuíam a pessoa, ou então até mesmo por uma questão racial também. A gente sabe que existe aí as crenças limitantes relacionadas a isso. Então as crenças são isso, tá? As crenças é tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta, e elas estão influenciando na sua tomada de decisão o tempo todo, e elas estão guardadas dentro do inconsciente. Então, às vezes você está super bem e aí você não sabe por que de repente você fica mal. Então, às vezes você viu uma cena de um filme, ou às vezes alguma pessoa falou alguma coisa que despertou alguma coisa que está guardado lá no seu inconsciente, e aí você muda o seu comportamento, você muda o seu jeito de agir naquele momento. Você não sabe por quê. Por que eu fiquei mal do nada? Na verdade, não é do nada.
é que disparou alguma coisa em você, a partir do que você viu, a partir do que você ouviu, tá? Então, tudo isso para a gente falar sobre a programação, né? Que você tem sim uma programação mental que te acompanha e a possibilidade, a oportunidade de você trabalhar a reprogramação mental, tá? E aí, agora a gente vai para outra parte, que é como a reprogramação mental acontece. E a resposta poderia ser uma resposta simples, né? Poderia ser assim: é o ato de fazer novas escolhas, a reprogramação mental. Só que não é só isso, é muito mais do que isso. Vamos pensar aqui vamos pensar de forma reversa, tá? Sobre a programação, vamos fazer uma reversão aqui, vamos voltar lá atrás e pensar na programação da mente, tá? E como acontece a programação da nossa mente, né? A criação das crenças dentro de uma percepção mais eletroquímica ou biológica, né? Nós podemos pensar aqui que existem caminhos neurais, tá? Esses caminhos neurais, eles transportam uma mensagem eletroquímica e isso acontece dentro do nosso cérebro a todo instante. Então existem muitos caminhos neurais que já estão formados, né? Que você tem aí, e a possibilidade de criar novos caminhos neurais também. Então, quando que vai acontecer esses caminhos neurais? Como eles acontecem? Eles acontecem sempre que nós estamos pensando, sentindo, falando, aprendendo alguma coisa. E aí, quando nós temos um caminho neural aí de aprendizado, né? É um aprendizado que está ali, que já aconteceu, você tende a repetir isso. Então, esse caminho neural, ele está ali, ele não foi abandonado. Então, tudo aquilo que você foi aprendendo, você foi criando caminhos neurais. A gente chama isso, esse processo eletroquímico, essa mensagem, né, de sinapse. Então, todas as vezes que os neurônios ali, eles se chocam, né, tem esse encontro, se forma ali uma sinapse. E essa sinapse tem uma mensagem eletroquímica e isso fica gravado. E a gente tende a repetir esse aprendizado. Então, está acontecendo esse processo de eletroquímica o tempo todo. E por que eu estou falando disso para você? Porque é importante que você saiba que a crença limitante, ela está ali como um aprendizado, ela está ali como um caminho neural. E aí a gente pode pensar em mais coisas a partir disso. Por exemplo, a reclamação, o ato de reclamar. O ato de reclamar também é um caminho neural. É algo que é conhecido, é algo que a pessoa repete. Olá, tudo bem? É algo que a pessoa repete mesmo sem saber. Então a reclamação é um caminho neural, a reclamação é um aprendizado. Então eu estou falando de dois pontos de vista aqui. Um ponto de vista eletroquímico, que é uma mensagem, né, eletroquímica que está acontecendo no seu cérebro, mas eu também estou falando de atitude, de comportamento. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muita gratidão pela presença de vocês aqui. A Jéssica, a Clínica, a Essence, a Mel. Muita gratidão pela presença de vocês. Se eu esqueci o nome de alguém, fala aí que eu vou falar o nome de vocês. Então, olha que importante que a gente saiba disso. A reclamação, ela é o resultado de um caminho neural. É algo que você aprendeu. Você tem essa sinapse ali dentro do seu cérebro, que você já sabe esse caminho neural, mas você tem o ato de ter o comportamento, de repetir isso. Então, nós não estamos separados, existe ali um processo
eletroquímico, uma biologia, mas tem também um comportamento associado a isso, uma resposta sua para o externo, para as pessoas. Então é algo que está acontecendo com você o tempo todo. E aqui é importante a gente pensar que sim, a reclamação se torna um hábito, e ela se torna um hábito porque é um caminho neural que você tem, que está ali. O ato de exercitar a gratidão, de exercitar o elogio, também é um caminho neural, também é uma forma de expressar comportamento. Olha que interessante isso. Me fala se você já tinha pensado sobre isso. Então, nós fomos ensinados, a gente sabe o que nós sabemos hoje por meio do que nós aprendemos. Só que também nós temos a liberdade de criar novos hábitos, de aprender novamente, de fazer coisas novas. Olha que legal. Então, tudo que nós aprendemos se torna um hábito do nosso cérebro, falando aqui em eletroquímica, mas também se torna um hábito nos nossos atos, nos nossos comportamentos. E nós tendemos a repetir esse aprendizado, esse caminho neural, esse comportamento, conforme as nossas crenças. Ou seja, nós somos programados para sermos quem nós somos e como nós somos. Mas também agora nós podemos pensar de uma outra forma. Se a forma como você está vivendo hoje é uma forma que não está te trazendo alegria, que não está lá, que você deseja melhorar, que você quer mudar, que você quer fazer diferente, porque é algo que não te agrada, porque é algo que você não se sente bem, a boa notícia é que você pode reprogramar a sua mente. Então, por isso que eu fiz essa live hoje, para a gente falar sobre isso, que você pode sim trabalhar a reprogramação mental. E aí talvez você se pergunte agora, mas como eu posso fazer isso? Por meio de ferramentas. A meditação guiada com comandos de PNL, por exemplo, ela traz para você um resultado de reprogramação mental. Você consegue, tá? Porque não é só simplesmente você ir até ali e repetir. Claro, os mantras, as afirmações positivas, elas vão ajudar. Só que você precisa estar em estado meditativo, entrar num estado como se fosse um estado hipnótico, onde fica muito mais fácil de que você consiga reprogramar a sua mente. E com esses processos de reprogramação, com essas ferramentas, acaba sendo mais rápido, porque você pode sim fazer na sua casa afirmações positivas, usar músicas de frequências elevadas, né? Você pode praticar mantras, as afirmações sozinha, sozinho? Pode, claro que pode, só que leva um pouco mais de tempo. Se você tem um acompanhamento de uma pessoa que trabalha essas questões da reprogramação mental, com as ferramentas certas, que te colocam num estado meditativo, onde você fica mais, baixa ali as suas barreiras do inconsciente, porque nós temos instâncias psíquicas, e uma delas é o nosso ego. E o nosso ego, ele tem uma função específica, que é a proteção. E essa proteção é a proteção do novo, né? Tudo que for novo, o ego vai falar, opa, peraí, isso é desconhecido. Não vamos pegar esse caminho, tá? E o ego é uma parte sua, não é nada, não é separado. A gente só fala assim para ficar um pouco mais fácil para explicar. Mas tá tudo junto, tá tudo em você. Você é o seu ego. Mas essa instância que está dentro do seu inconsciente, ela tende a querer te proteger do novo. Então, por isso que
Muitas vezes a gente trava diante de alguma situação muito diferente do que a gente vive. Tem pessoas que têm alguns tipos de patologias, né? O transtorno do pânico, por exemplo, e tantas outras fobias aí que vão acontecendo por conta dessa questão, né, do ego da pessoa ser muito, muito rígido. E aí isso traz para a pessoa problemas, traz dificuldade para ela viver a vida dela com facilidade. O ego vai falar, não, isso é desconhecido, não, vamos ficar por aqui mesmo. E muitas vezes a gente não entende por que a pessoa escolhe se manter num local totalmente tóxico ou totalmente insalubre, onde ela não está sendo reconhecida como uma pessoa, onde ela está sendo maltratada, onde ela está em sofrimento. Mas por que isso? Porque o ego da pessoa tende a insistir que ela fique naquele local, porque apesar de ser um local doloroso, sofrido, é um local conhecido. Então, por isso, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de dar o próximo passo, de ir além, porque o ego dela está ali segurando ela naquela situação, mesmo sendo uma situação sofredora. Então, por isso que eu estou dizendo para você. E aí, as crenças limitantes, elas estão também guardadas no inconsciente. E são elas que te fazem fazer as escolhas que você faz hoje, atualmente. Então, e também diz respeito a essa questão de fazer essa escolha, que não é uma escolha tão positiva para a pessoa. Mesmo ela estando numa situação muito ruim, muito delicada, ela continua se mantendo ali, porque ela acredita que ela não pode sair daquilo, que não existe nada além daquilo, que ela não pode fazer novas escolhas, que ela não pode ter uma vida melhor, que ela não consegue dar o próximo passo. Então, por isso que é importante, muitas vezes, você ter um acompanhamento de um profissional, que ele vai te direcionar, que ele vai te acompanhar, que ele vai te direcionar para essa melhora. E com essas ferramentas que eu disse agora, PNL, hipnose, o próprio coach, né? O coach já tem uma proposta um pouco mais diferenciada, mas também existe as terapias energéticas, são terapias que vão ajudar também a agilizar esse processo de reprogramação mental. Então, a boa notícia é que tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você está programada, pode ser reprogramado. Então, por isso que é importante que você saiba que todas essas crenças, elas podem ser utilizadas a seu favor. Tudo que é crença limitante pode se tornar uma crença fortalecedora conforme as ações que você tenha, o acompanhamento que você tenha, as escolhas que você faça. E seguindo aqui na segunda parte da live, se ficou dúvidas, por favor, deixa sua perguntinha aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Seguindo aqui com os temas, né, a segunda parte da live, que é para responder também as perguntas, o que é poder mental? Muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas o que é poder mental? Como eu vou saber o que é poder mental? Poder mental são as energias, tá? São as suas energias, mas elas não são energias aleatórias, são energias que são resultantes dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, tá? Então, o seu poder mental, ele é composto por energias que são formadas, são advindas de pensamentos e sentimentos, tá? Tudo é energia, o nosso corpo é energia, o nosso corpo vibra, todas as coisas vibram, é que nós não conseguimos ver, mas existem equipamentos específicos que conseguem mostrar isso, né? Mostrar o nosso corpo vibrando, mostrar essa mesa que eu tô com a mão aqui vibrando, o meu celular que está parado, ele vibra, tudo vibra, porque tudo é energia. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente tem que pensar sobre frequências energéticas, tá? Frequências vibracionais. E aí a gente entra num outro contraponto aqui,
que vai te ajudar a entender sobre essa questão de poder mental. Porque se tudo vibra e tudo tem uma frequência vibracional, então essas frequências vibracionais, elas tendem a se comunicar, elas tendem a se falar, né? E aí a gente vai entrar nas leis universais da cocriação. E uma dessas leis é a lei da atração, que resumidamente diz que o semelhante vai atrair semelhante. E por que eu estou falando disso? Porque a frequência vibracional é a comunicação que nós temos com tudo que existe. Então, se a sua vida hoje não está legal, se a sua vida não está boa da forma como você gostaria, a gente precisa também pensar nesse ajuste de frequência vibracional. Por quê? Se semelhante atrai semelhante e a sua vida não está legal, não significa que a mensagem que você está usando para se comunicar com o universo, com as energias, tá? São essas energias que vão retornar para você. E às vezes as pessoas falam assim: ah, a lei da atração não funciona para mim. Mas a lei da atração está funcionando o tempo todo. Ah, porque só aquela pessoa tem sorte e tal. E é justamente o que a Mel colocou aqui pra gente. Jamais reclamar, não vamos reclamar, jamais reclamar, vamos clamar, vamos afirmar coisas poderosas, vamos afirmar coisas boas sobre nós, né? Por mais que quando você faça um elogio para você, isso soe como algo mentiroso, porque se tem crença limitante aí, você vai saber imediatamente. É só você chegar na frente do espelho e começar a se elogiar. Falar: você é poderosa, você é linda, você é inteligente, você é lindo, você é poderoso, você é maravilhosa, você é maravilhoso. E começar a colocar esses adjetivos. E aí, quando você... E isso eu tô falando vários, né? Às vezes a pessoa chega em frente ao espelho e ela fala um só já causa mal-estar na pessoa. Ela já se sente mal, ela já começa a falar: nossa, essa não sou eu, esse não sou eu, ai, eu tô incomodada, isso não é real, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque tem crença limitante aí. Entendeu? Então, é fácil de descobrir se você tem crença limitante. É só você chegar em frente ao espelho e começar a se elogiar. Quando você começar a se elogiar, você já vai saber. Se você aceita isso com naturalidade e se sente bem falando isso pra você, tá ótimo. Mas se você começa a ficar incomodada, se sente mal, nossa, não consigo falar, é crença limitante. E é essa mensagem, é essa frequência vibracional que você emana que retorna para você. É essa frequência vibracional que você está mandando para o universo, que está voltando para você. Então clame o seu poder, clame a sua inteligência, clame a sua beleza. Clame ser a pessoa maravilhosa que você é, que você já nasceu sendo, que você nasceu para ser. Por mais que você não acredite nisso hoje, eu lembro no começo, quando eu fazia esses exercícios, eu ficava mal, eu falava: mas essa é uma pessoa estranha, quem é essa? Essa não sou eu. Então, mesmo que seja difícil para você, faça o exercício e vá mudando essa energia, porque a sua frequência vibracional é mais disso que volta para você, é mais disso que vai voltando para você. Então, se você quer ter uma vida mais elevada, mais alegre, mais se sentindo melhor, então já começa a partir de hoje, já fazendo novas escolhas, pequenas novas escolhas, não precisa ser coisas muito grandes, muito grandiosas. Olá, Lucas, não precisa ser só algo pequeno, tipo fazer esse exercício em frente ao espelho e falar: sim, eu mereço ser feliz, sim, eu sou feliz, sim,
eu mereço ter coisas boas, eu mereço ser uma pessoa próspera, eu mereço ter um relacionamento maravilhoso, eu mereço receber elogios. Gente, quer saber sobre crença limitante? Veja como você reage quando alguém te elogia, quando alguém te dá um presente. A pessoa chega de presente e você fala, ai, não precisa, pra quê? Gente, isso é crença limitante. E aí você está mandando uma mensagem para o universo de que você não é merecedora, de que você não é merecedor. E aí, depois, quando as coisas minguam na sua vida, que as coisas começam a sumir da sua vida, aí você fala assim, nossa, mas sumiu tudo da minha vida. Lógico, porque começou a vir, você não aceitou. Então pensa sobre isso. Seu poder mental é a sua chave para você realizar os seus sonhos, é a sua chave para você abrir portas, é a sua chave para você ter uma nova e maravilhosa e próspera vida, mais próspera do que o que você já tem hoje. Fez sentido para você o que eu estou falando aqui? E eu vou ensinar um mantra, né? Como sempre, nas lives eu sempre trago uma técnica, tá? Para você falar em frente ao espelho. Sempre, sempre. E não tem quantidade de vezes, tá? Quanto mais você repetir, quanto mais você fazer esse exercício, melhor, tá? Mas me conta aí o que você achou da live. A Mel falou, vamos clamar e não reclamar. Isso mesmo. Vamos clamar, vamos nos elogiar, vamos nos amar. Olha só, clamar. Você tira o C, fica. Você tira o CL, fica amar. Não é legal? Ó, são 5 frasezinhas que você vai repetir. Eu me amo, eu me aprovo, eu me aprecio, eu me considero, eu me honro. Eu me amo, eu me aprovo, eu me aprecio, eu me considero, eu me honro. Eu me amo, eu me aprovo, eu me aprecio, eu me considero, eu me honro. Olá, Léo, muita gratidão. Coloca aí pra mim o que você tá achando. Nós estamos já quase finalizando a live. Estou muito feliz pela sua presença aqui, muito feliz por trazer essas informações. Eu gostaria de dizer, de perguntar até se ficou alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, deixa a sua perguntinha. Caso seja uma pergunta muito grande, que não dá para você escrever aqui agora, não tem problema. Vai lá no direct e deixa a sua perguntinha aqui no direct do Instagram. E como esse vídeo vai ficar salvo e eu vou colocar ele também no YouTube, no Facebook, deixa o seu comentário lá no YouTube ou comentário no Facebook com a sua pergunta, com a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. E pratica esse mantrinha que eu ensinei para você agora, todos os dias em frente ao espelho. Ou se você não tiver com espelho, não tem problema, você está lá preparando seu jantar, seu almoço, cuidando da casa, tá lá no seu trabalho, na empresa, você não precisa nem vocalizar, você não precisa nem falar alto, você pode mentalizar. Eu me amo, eu me aprovo, eu me aprecio, eu me considero, eu me honro. E repete, 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 repete muitas e muitas vezes. Porque é essa energia que você vai fluir para o universo e é essa energia que vai retornar para você. E não é maravilhoso? É lindo. E eu só tenho a agradecer. Agradecer por você que me acompanha, a você que me assiste ao vivo, a você que vai assistir esse vídeo lá na frente. Muita gratidão por todos os comentários que você deixa, por você compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, por você deixar o seu gostei, por você deixar aí a sua perguntinha. Gratidão. Eu amo você. Gratidão por você estar comigo. Gratidão por você me acompanhar. Gratidão.
abraço de luz e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live. Tchau! Muita gratidão pela sua presença aqui, gratidão pelos comentários na live, pela participação, pelos compartilhamentos.